onde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos de idade? Como os evangelhos não mencionam explicitamente o que ocorreu com Cristo dos 12 aos 30 anos de idade, muitas pessoas se sentem na liberdade de conjecturar a esse respeito. Alguns sugerem que, nesse período, Cristo se afastou da Palestina para viver em algum lugar do Extremo Oriente. Outros ainda propõem que, nessa época, ele tenha se ausentado da Terra para visitar outros planetas. Já pensou? Já um terceiro grupo alega que ele permaneceu na Palestina, vivendo uma vida moral relativamente depravada. Mas, por mais originais que sejam, essas teorias não passam de meras especulações humanas, destituídas de base bíblica e de comprovação histórica. A despeito do silêncio bíblico sobre esses 18 anos da vida de Jesus, existem fortes evidências bíblicas de que ele continuou residindo em Nazaré até o início do seu ministério público. Eu e você somos informados pela Bíblia que, após a visita a Jerusalém aos 12 anos de idade, Jesus regressou com José e Maria para Nazaré e lhes era submisso, é o que está em Lucas capítulo 2 e o verso 51. Que ele também foi criado naquela mesma cidade, Lucas 4,16, e que ele veio de Nazaré para a Galileia para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Isso está em Marcos capítulo 1, verso 9. E que após o aprisionamento de João Batista, Jesus, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, Mateus capítulo 4, verso 12 e 13. Por haver residido em Nazaré todos esses anos, Jesus era conhecido pelos seus contemporâneos como o Nazareno. E também, da mesma forma, os seguidores de Jesus eram conhecidos como os da seita dos Nazarenos. Próximo ao final do seu ministério público na Galileia, Jesus retornou a Nazaré. Nazaré passou então a ser qualificada como a sua terra, sendo reconhecido pelos próprios nazarenos como o carpinteiro e o filho do carpinteiro. É um fato, não é verdade, que eles jamais o teriam reconhecido como tal se ele não houvesse exercido tal profissão naquela cidade antes do início do seu ministério público. Algumas pessoas alegam que João Batista não conhecia a Cristo até ser batizado por ele. Isso porque Jesus havia se mudado de Nazaré para outra localidade. Esse argumento isolado também não é válido. Em primeiro lugar, porque ambos estavam geograficamente distanciados um do outro. Enquanto Jesus permaneceu em Nazaré da Galileia, João Batista residia na Judéia. Além disso, a questão envolvida não era tanto o relacionamento pessoal entre eles, mas o fato de João não haver até então identificado quem seria o prometido Messias. Mas seja como for, os evangelhos não mencionam explicitamente o que ocorreu com Cristo dos 12 aos 30 anos de idade. No entanto, tal fato não permite que muitas pessoas se sintam na liberdade de conjecturar a esse respeito, o que tem apenas a finalidade de causar confusão e discórdia, o que devemos fugir, não é verdade? Portanto, devemos ficar apenas com aquilo que está escrito. Creia nisso, viva isso